Está escrito na lei, e Cristo diz: o ladrão veio para mentir, matar e destruir. Isso é o que o ladrão faz. E o ladrão, de certa forma, ele não conhece a lei de Deus. E não tem entendimento das consequências que virão depois do seu ato de roubar e de mentir. Hoje, o que se evidencia, principalmente no Brasil, também em outras nações, é esse negócio de roubar. E esse mal está impregnado, tecnicamente, em todas as áreas, sem exceção. Nós estamos vivendo um momento diferente no mundo, apesar de muitos não acreditarem. Mesmo aqueles que se dizem crentes em Cristo e crentes em Deus. Mas são poucos que, na verdade, levam a sério a vinda de Cristo e o reino que será estabelecido por Cristo e por Deus, aqui mesmo na face da terra. Muitos falam da subida do homem para morar no céu. Mas que céu? Está escrito no livro de Gênesis, no início da criação, que o Criador, no meio das águas, fez uma expansão. E deu nome a essa expansão, céus. Essa é a definição que temos de céu. Uma expansão no meio das águas, criada pelo Criador. Mas está escrito em Apocalipse que o Senhor reinará sobre todas as nações com vara de ferro. E também está escrito em Apocalipse que a Nova Jerusalém desce dos céus. Esse tempo em que estamos vivendo agora são tempos de definições e tempos de cumprimento mais avançado do que está escrito nas Escrituras, escrito pelos profetas antes de Cristo e confirmado por Cristo. Mateus capítulo 24, 25. E é justamente nesse tempo agora que vemos evidenciada as características do bem e do mal, como está escrito nos Evangelhos, que haveria de chegar esse tempo em que o joio e o trigo cresceriam juntos e estariam prontos para serem colhidos. E esse tempo está chegando, porque nós estamos diante de uma sociedade, de um povo existente no mundo em que uma grande parte desse povo está longe de conhecer os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. E, no entanto, praticam tudo o que é contrário e tudo o que é julgado por Deus através dos 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Ninguém foge, ninguém vai fugir dessa justiça. Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 5, claramente,
Eu não vim para abrogar ou destruir a lei e os profetas, mas cumprir. Qualquer que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aqueles, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado maior no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então ele fala no reino dos céus. No reino dos céus. É esse reino que será posto sobre todos nós na terra. Não se trata do homem salvo subir para morar no céu. Até porque nas Escrituras não está descrito, não há descrição que mostre a localização do céu, da morada de Deus, da morada do Pai. Mas que céus é uma grande expansão criada por Deus no meio das águas. E que ele chamou de céus. Beleza? E pouca gente acredita. Pouca gente toma conhecimento disso. E nós estamos diante disso. E isso vai acontecer. E isso está muito próximo de acontecer, porque nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Como disse o Senhor, haverá muitos sinais nos céus e muitos sinais na face da terra. E nós estamos diante de homens praticantes de muito erro. Homens praticantes de mal. E esse mal é grande. É avassalador. E pouca gente está dando importância para esse evento. Roubar, matar, mentir, adulterar e cobiçar os bens do próximo e a mulher do próximo tornou-se práticas comuns entre as pessoas nesse tempo. Perverter a verdade e a justiça provida por Deus tornou-se comum nestes dias de hoje. E pouca gente entende as consequências destes males, que é comum nos tempos de hoje, que grande parte da sociedade do mundo inteiro pratica. Em todas as áreas, é verdade. Mas quem tem juízo deve observar esses acontecimentos que estamos presenciando hoje e vivenciando hoje. Porque eles marcam um tempo diferente de todos os tempos existentes sobre a face da terra. É um tempo que trata da vida de Cristo e do estabelecimento de um reino definitivo, de um reino descrito nas Escrituras. É como diz o Senhor, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Quantos hoje, acreditam na justiça de Deus, na justiça de Cristo? Quantos acreditam e temem essa justiça? Mas nós estamos diante de um quadro de pessoas que temem o diabo, que morrem de medo do diabo, que tornam o diabo uma evidência em suas vidas, uma evidência nos seus temores. Mas poucos têm conhecimento do que seja de fato o diabo e da existência do diabo
Ora, todo o mal que é praticado pelo ser humano constitui a figura do diabo. Todo erro praticado pelo homem no mundo é o diabo. E que vantagem tem o homem em tornar-se diabo, praticante das coisas erradas, praticante dos males que são julgados por Deus e por Cristo? Qual a vantagem que tem esse homem? Que desfrutará ele praticando o mal? Roubar é um dos grandes males que tornou-se mais comum e evidente entre as pessoas. Até porque na mente, no conhecimento de muitos, todos sobre a face da terra são ladrões. Todos sobre a face da terra roubam. Mas não é verdade. Há conhecedores da lei de Deus, há conhecedores e homens e mulheres que temem a Deus e a Cristo e não roubam. Hoje nós estamos diante de homens mentirosos, e por trás dos homens mentirosos há toda espécie de maldade, principalmente a mais comum, que é roubar. E são homens desprendidos, homens que não têm entendimento nenhum da verdade, homens que tornaram para si comum o erro, as práticas do erro. E estes homens não temem o jugo de Deus sobre si. E estamos próximos, muito próximos, de sermos julgados por Deus e por Cristo. E mesmo assim, apesar da difusão, ou de se tornar mais abrangente o conhecimento das Escrituras, cada vez mais são poucas as pessoas que procuram esse conhecimento, mesmo sendo alertadas. Há o alerta geral em todo o mundo, até porque as manifestações da natureza já são um anúncio do que está escrito nas Escrituras. E poucos atentam para esse conhecimento. E poucos atentam para esse entendimento. Mas devemos observar. Devemos observar o mundo. Devemos observar hoje mais do que nunca o mundo. Porque tudo está acontecendo. O cumprimento da palavra de Deus está acontecendo. Está se cumprindo tudo o que foi dito pelos profetas e confirmado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como é conhecido, apesar de não ser o nome real do nosso Salvador. E tudo que foi dito por Ele, e tudo que foi dito pelos profetas do Criador, vindos antes do nosso Salvador. Tudo que foi profetizado e dito sobre tudo isso que está acontecendo agora, está sendo confirmado. Tudo está sendo confirmado diante de nós. E quem tiver juízo, que busque uma escritura. E busque a compreensão e o conhecimento
Por quê? Pela prática maior e em todo mundo do que é errado. Torna-se, para o conhecimento de muitos, que o erro não existe e que é normal e comum se fazer errado. Porque a nossa base, o que há dentro de nós, é a aptidão, tanto para a prática do que é certo, e tanto para a prática do que é errado. E nós, e a nossa natureza, e o nosso entendimento acolhe, é acolhedor desses erros. Nós temos essa capacidade, sim, de tanto acolher o certo, como acolher o errado. Isso é da nossa natureza primeira, desde que Adão pecou. Nós herdamos essa capacidade de Adão, tanto de praticar o que é certo, como de praticar o que é errado. Ora, se somos influenciados, é porque temos essa capacidade. Se nós não tivéssemos essa capacidade de acertar e de errar, e de aceitar, e de fazer com que isso se torne parte da gente, a gente não se influenciaria. Se existisse o diabo da maneira que muitos acreditam que existe, ou seja, um ser que está fora, mas entra dentro de você e destrói você. Ora, se essa figura realmente existisse dessa maneira, como muitos acreditam que exista dessa maneira, se isso acontecesse, é porque realmente nós temos essa capacidade de nós mesmos de praticar tanto o erro como o acerto, de praticar tanto o bem como o mal. Isso é o que constitui a nossa natureza, é o que chamamos de natureza humana. É essa capacidade, tanto de praticar o que é certo, como praticar o que é errado. Então, se praticamos o que é errado, e dissemos que praticamos porque o diabo fez isso conosco, é porque a gente deixa se influenciar. Nós temos essa capacidade de influenciar, mas que parte de nós mesmos, essa capacidade de se influenciar. E a gente tanto pode se influenciar pelo que é certo, como também pelo que é errado. É necessário que a gente procure observar tudo o que está acontecendo hoje no mundo e tudo o que está acontecendo à nossa volta. É muita coisa acontecendo e é possível que a gente não tenha tanta capacidade de observar a tudo. E que muita coisa passe despercebida de diante de nós. Mas é notório que devemos abrir nossos olhos para enxergar e conhecer. E tomar conhecimento das coisas que hoje estão acontecendo sobre a face da Terra. E se vigiar para que a gente não se deixe levar e se perder. Porque este é o tempo da perdição. É o tempo das influências erradas. Pouca coisa boa hoje está acontecendo no mundo. Pouca coisa boa. E o que mais existe hoje no mundo são as coisas erradas.
E isso tudo está influenciando. Porque nós sofremos as influências, tanto das coisas boas, quanto das coisas ruins. E essas influências, elas podem se firmar dentro da gente. E tornar a gente praticante, ou da coisa boa, ou da coisa ruim. É necessário que a gente se policie. É necessário que a gente vigie. E devemos ler as Escrituras. E devemos buscar a Cristo. Devemos buscar a Cristo. Devemos buscar a Deus. Esse é o tempo. Amém.